Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de história, e não tem como esse país dar certo. Cara, 350 anos de escravidão, como é que esse país vai dar certo? Na verdade, a gente encara as consequências desse fato até hoje. A escravidão acabou há menos tempo do que ela aconteceu no Brasil. E principalmente a comunidade negra desse país e os descendentes desse povo também enfrentam todas as consequências que a escravidão deixou no nosso país. Às vezes as pessoas não têm consciência desse fato, mas a gente está aqui ensinando história justamente para isso, para conscientizar a consciência histórica as pessoas de que o que aconteceu no passado tem influência até hoje nas nossas vidas e no nosso país. Então aqui esse mapa, pessoal, é para demonstrar quantas pessoas vieram e de que lugar da África eles vieram nesse comércio do mercantilismo, né? Mercantilismo que era dominado pelos reinos europeus, que conseguiram fazer esse movimento primeiro, né, de sair do seu continente aqui e descobrir outros para dominar e conquistar naqueles movimentos que eu já falei nas outras aulas, né? Só que enquanto a Europa oferecia alguns produtos como armas e pegava outros desses lugares que ela conquistava como o ouro, a cana-de-açúcar, o pau-brasil, a prata, enfim, vários minérios e gêneros alimentícios e outros produtos, né? Precisava também, principalmente Portugal, que era um país muito pequeno, com pouca população, precisava de pessoas para trabalhar nessas colônias. E essas pessoas foram obtidas aonde? Na África, que Portugal também entrou em contato aqui com esses reinos africanos, que existiam variados reinos africanos nessa época, mas que também estavam muito entre conflito entre si. Portugal até então, os portugueses europeus no geral, na verdade, não tinham muito conhecimento desses povos. Eles conheciam os povos africanos do norte aqui, os povos islâmicos, que em determinado momento da Idade Média lá chegaram a dominar boa parte da Europa, mas depois com o combate lá das cruzadas e da Igreja Católica eles regrediram e ficaram concentrados ali mais no norte da África. Foi conhecendo esses outros povos que viviam aqui na costa do Oceano Atlântico. Eles perceberam que esses povos tinham muitos conflitos entre si e que aprisionavam os habitantes dos povos que eles entravam em conflito. E os portugueses e espanhóis, principalmente, começaram a incentivar esses conflitos, criar intrigas entre esses povos africanos para conseguir pessoas para trabalhar nas colônias como escravos. Esses reinos se faziam prisioneiros uns aos outros, se enfraqueciam também nesse processo. Essa troca de importação e exportação com a África que se fazia no mercantilismo. Esse processo vai enfraquecer muito esses reinos africanos, que vão demorar um pouco para se ligar que estão sendo tapeados pelos europeus. Isso vai levar depois com que os europeus, que até então não conseguiam subjugar pela força, ou seja, vencer esses povos africanos em batalha, que esses reinos eram fortes, eles não tinham se expandido para outros continentes, mas eles eram reinos poderosos. Mas com esse enfraquecimento advindo das guerras, eles vão ser vencidos pouco a pouco pelos europeus e colonizados também, num processo que vai durar durante todo o século XVIII, XIX e XX, e explica hoje por que a África é tão atrasada e com tanta pobreza e ainda com tantas guerras. Mas esse é um assunto lá para a gente discutir lá no 9º ano, ou talvez no fim desse ano, se der tempo. Por enquanto aqui a gente consegue perceber por essas flechas que o país que mais recebeu africanos, pelo tamanho da flecha que vocês podem perceber, ó, foi o nosso Brasilzão, né? O Brasil recebeu ao longo desses 350 anos, recebeu cerca de 4 milhões de africanos escravizados. Africanos que eram separados das suas famílias, separados das suas culturas, justamente para tirar todo o vínculo que eles tivessem com a África, toda a vontade de se rebelar e de voltar para a África. Eram pessoas que eram tratadas também como objetos. O escravo nessa época ele era um objeto para o seu dono.
Por isso que ele era como uma mercadoria, como eu falei para vocês, ele era trocado por armas com os portugueses. Então, qualquer coisa que o dono do escravo quisesse fazer com ele, ele podia fazer, porque era uma mercadoria. Às vezes a gente tem a noção de que todas as pessoas escravizadas, esses negros que vieram para o Brasil, trazidos à força para o Brasil, são tudo a mesma coisa, e na verdade não é. Eles eram de várias etnias diferentes. Etnia é como se chama um determinado povo a partir da sua cultura e com costumes diferentes também. Assim como os indígenas, a gente costuma tratar, é índio, e na verdade são vários povos diferentes. Os negros na África também, eles eram de vários reinos com várias culturas diferentes, como eu falei para vocês, também em constante conflito entre si. E essa cultura, por vezes, é negada aqui no Brasil. Esse mapa aqui é para ilustrar, esse aqui é o continente africano, né? Que cada corzinha dessa era uma etnia diferente. Então você pode ver que tem centenas, talvez até milhares de povos diferentes na África, com costumes diferentes e com hábitos diferentes. Chegaram no Brasil, foram misturados, miscigenados junto com os índios e junto com os brancos e criaram uma cultura muito própria, que é a cultura diversificada brasileira. Também misturaram tradições religiosas dos negros africanos com tradições do cristianismo, com tradições dos indígenas, misturaram a culinária, misturaram práticas culturais como a capoeira. Então aqui só para exemplificar, né, vieram negros de Angola, negros de Benguela, Cabinda, Congo, Moçambique, todos esses eram reinos da África dessa época que a gente está estudando, das grandes navegações, tiveram seus cidadãos trazidos para o Brasil e praticamente tirados sua humanidade durante o processo de escravização aqui. Continuando então nessa questão de aculturação desses negros, de tirar sua cultura, nós temos os Yorubás, os Nagôs, os Jejes, os Fons, os Ewe, Anti-Axante, todos dessa área ocidental que eu falei para vocês, a área do Oceano Atlântico, ali aquela costa de onde os portugueses tiravam esses escravos, que ficou conhecido também como a costa dos escravos, que eram culturas diferentes entre si, foram colocados aqui e transformados tudo na mesma coisa, o que causou muito sofrimento para esses povos. E também foram tirados algumas pessoas escravizadas da zona do Sudão Ocidental, que era uma zona mais islamizada. O que quer dizer isso? Eles eram islâmicos, eles acreditavam em Alá, no grande Deus Alá. Esses negros escravizados, islamizados, vão dar muito problema para os colonizadores aqui no Brasil e vão fomentar várias greves e vão ser um dos principais batalhadores pela abolição da escravatura aqui. Os números, né, durante o século XVI, quando começou a escravidão, foram trazidos cerca de 50 mil pessoas. Já no século XVII, 560 mil, ou seja, vai só aumentando, né? Cada vez mais os portugueses precisam de pessoas para trabalhar nas lavouras aqui do Brasil ou na extração de minérios. No século XVIII a coisa explode, né? 1 milhão de pessoas em 100 anos trazidas para o Brasil. E aqui a partir do século XVIII é curioso, porque cada vez mais os países europeus vão brigar pela extinção da escravidão, por parar com esse tráfico de escravos. Só que aqui no Brasil só vai aumentar a entrada de escravos. O Brasil vai prometer com várias leis que não, nós vamos parar com esse negócio de escravo, pode confiar, e só vai aumentar. Tanto que no século XIX, no auge da abolição do tráfico de escravos, também é a maior quantidade de escravos dentro do Brasil. 1.700.000 escravos, totalizando em 4 milhões de pessoas tiradas da África e trazidas para o Brasil. E esses escravos vinham para as mais variadas funções, como eu falei, tratados como objeto, para trabalhar geralmente até a morte, o que não durava muito também. O escravo geralmente vivia ali até os 25, 30 anos no máximo, estourando, porque era um regime de trabalho muito intenso, sem comida e sem moradia adequada. Trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, moendo a cana ou extraindo ela, ou trabalhando
nas lavouras de café no século XIX, na extração de minérios de ouro e prata, e trazidos nos navios negreiros sob as condições mais horríveis possíveis, né? Então aqui a atividade dessa semana, né, pessoal? Vocês vão ler o poema Aqualtune. Aqualtune foi uma personagem histórica, uma princesa do Congo que realmente existiu e que foi escravizada. E esse poema aí demonstra como foi o processo. Então vocês vão ler o poema e vão responder. Quem era Aqualtune, segundo o poema? A qual reino africano Aqualtune pertencia? Tem no poema também. E vocês vão descrever com partes do poema como é que foi a escravização dela, como é que ela foi tirada do seu reino, por que aconteceu isso. Depois de tirar do seu reino, o que aconteceu? Ela foi vendida, enfim, o que aconteceu com ela? Isso vocês vão descrever com partes do poema Aqualtune. Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula dessa semana. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me chama no Zap. E até semana que vem. Tchauzinho.